Olá galera que curte aqui o nosso canal, mais um vídeo com o professor Dário, tá? Espero que esse seja mais um que possa contribuir com a aprendizagem da geografia dos nossos coleguinhas aí da internet, beleza? Seguinte, tem alguns alunos que falam, caramba, como que eu faço para aprender geografia? Não tem jeito se você não gostar de ler. Então, para aprender geografia você precisa gostar de ler, certo? Por que gostar de ler? Porque a geografia ela trabalha junto com outras disciplinas, né? Com história, com português, com matemática, física, química e etc. Tá? E a geografia tem um fundamento muito grande na nossa vida, não posso deixar de falar disso, beleza? A nossa aula de hoje será basicamente sobre o sistema solar, sobre a Terra, sua origem e etc. Tá bom? No final do vídeo, deixe seu joinha, deixe seu like, compartilha, né? E vamos fazer com que essas aulas de geografia seja desbravada por esse mundo afora, né? No Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, né? Nos estados, nas regiões e etc. Beleza? Não esquece de deixar o seu joinha aí no final do vídeo, de compartilhar, né, no Facebook aí com a galera que faz parte da nossa sociedade. Beleza? Seguinte, sistema solar, né? Presta atenção uma coisa, né, que nós vamos falar sobre o sistema solar, sobre a Terra segundo a ciência, ok? Não vamos entrar em mérito da religião, porque aí entra fora do contexto da geografia, né? Mas só para adiantar um pouquinho, eu acho que em vídeos anteriores eu já devo ter falado, a geografia ela é uma ciência baseada em certezas concretas, ou seja, a ciência ela trabalha naquilo que se pode se basear no que tem como, por exemplo, os vestígios, né, os fósseis, etc. Já a religião já entra em uma outra ideologia, beleza? Quem tem dúvida, vai lá no livro de Gênesis, né, da Bíblia, que é o primeiro livro da Bíblia, que vai estar tudo escrito lá, como Deus criou a Terra, né? Se não me escapa da memória, do capítulo 1 ao 25, do versículo 1 ao 25, perdão, certo? Porém, o que nós vamos tratar aqui é da geografia segundo a ciência, beleza? Então, falar da geografia segundo a ciência é falar do sistema solar, falar da origem da Terra, falar do Big Bang. Segundo a sociedade científica, a Terra surgiu aproximadamente de 13 a 15 bilhões de anos, através daquele elemento que todo mundo já ouviu falar na escola, o Big Bang, né, que significa grande explosão. A partir daí surge a Terra e os demais planetas que compõem o sistema solar. Ou seja, o sistema solar é aquele em que o planeta Terra, junto com 7 outros planetas. Professor, mas nós aprendemos lá algum tempo atrás que eram 9 planetas, não é mais, né? Agora são 8, incluindo a Terra, porque a sociedade científica caracterizou, entre aspas, como que tivesse banido Plutão do sistema solar. Por que banido? Porque caracterizou-se que o Plutão seria muito distante da Terra e seria um planeta anão. Então agora é especificamente 8, incluindo a Terra, certo? Então, segundo a ciência, a Terra surge do Big Bang, né? Nosso planeta faz parte da galáxia solar, né? Que é um conjunto de planetas, né? Em que o Sol está no centro e todos os demais planetas circulam em volta dele, certo? A começar por Mercúrio, Vênus, Terra é o terceiro planeta, tá? Que circula ao redor do Sol, não podemos esquecer. Seguido por Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, ok? Então aí está o nome dos planetas no sistema solar e sua origem. Professor, qual a idade do planeta Terra? Segundo a ciência, a Terra, como planeta, tem aproximadamente 4 bilhões e 500 milhões de anos. Isso aí são teorias, viu, galera? Isso aí não é certeza concreta, são teorias. Então as teorias, né, as minhas pesquisas geralmente eu faço baseado na sociedade científica, né, que é por meio dela que a gente pode adquirir os nossos conhecimentos, beleza? O sistema solar, ele se caracteriza justamente por essa posição, né? O Sol no centro do universo, né, da galáxia, e os demais planetas girando em torno dele. Aí alguns alunos falam, professor, qual é a distância da Terra em relação ao Sol? Segundo as pesquisas, aproximadamente 149 milhões e 600 quilômetros quadrados, ou seja, bem distante, muito distante. Professor Dário, os planetas mais próximos do Sol são muito quentes e os mais distantes são muito frios. No caso da Terra aí, que de acordo com a sua forma de girar,
a sua posição em relação ao Sol, nós temos aí as estações do ano, né? Que é verão, primavera, outono e inverno, né? São 4 estações do ano que, de acordo com o hemisfério norte ou hemisfério sul, a Terra está fria ou está quente, né? De acordo com essa situação das estações do ano, certo? E em relação à Lua, não é muito longe, só um pouquinho, né? Aproximadamente 384.400 km². Opa! Comparado ao Sol, a Lua é bem próximo, né? Até porque a Lua é um satélite natural da Terra, né? E lembrando que o Sol é uma estrela, tá? Uma estrela incandescente, beleza? Tranquilo? Repetindo aí o nome dos planetas: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, ok? A Terra é o terceiro planeta na situação de colocação em relação à posição do Sol, certo? Então, professor Dário, mais uma vez, em relação à idade da Terra, por que o senhor fala que tem essa idade? Gente, mais uma vez repetindo, a idade da Terra são teorias, tá bom? Isso aí é uma teoria baseada na sociedade científica, de aproximadamente 4 bilhões e 500 milhões de anos, quando a Terra desenvolve os primeiros seres vivos, chamados unicelulares, que foi quando a Terra começa a esfriar, né? E a vida começa a se desenvolver na água. Como é que surgiu a água no planeta Terra, professor Dário? Mais uma vez, a água foi a condensação do vapor dos gases liberados pelos vulcões, né? Que a Terra, durante o processo de esfriamento, ela tinha. Beleza? Lá aproximadamente 4 bilhões e 500 milhões de anos. E assim sucessivamente, a vida na Terra foi tomando as proporções que a gente conhece atualmente. Beleza? Para estudar sobre a Terra, nós precisamos de uma tabela chamada tabela geológica, que, né, na faculdade eu achava meio que estranho. Hoje, né, depois de um certo tempo como professor, a gente acaba aqui entendendo toda a procedência. Para estudar a geologia da Terra, é preciso que a gente estudasse a tabela geológica, que começa da parte de baixo subindo. Subindo porque hoje nós vemos no planeta na posição de mais recente, tá? Quando a gente começa a ler um livro, a gente começa de cima para baixo. Nós estudar a tabela geológica, né, que é esse material aqui, ó, a gente começa a estudar ela daqui para cima, subindo, né? E a partir daqui a gente começa a estudar todos os elementos que fazem parte da Terra através dos seus vestígios, né, dos seus fósseis. Professor Dário, o que são os fósseis? São restos de organismos vivos que entraram, antes de entrarem no estado de apotrefação, ou seja, de apodrecer, eles se mineralizaram, se cristalizaram, tá? Então, a geologia da Terra trabalha muito com uma certeza concreta, que essa certeza está justamente baseada nos fósseis, tá? Sendo assim, a Terra foi sendo transformada, se esfriando e tendo camadas diferentes. A geologia da Terra é constituída por 3 camadas: crosta, manto e núcleo. Muitas vezes nós falamos: nossa, olha o lápis, ó, caiu. Na verdade não é cair. Na verdade o planeta Terra é como se fosse um gigantesco imã. Ela suga tudo para seu centro. Por quê? Porque o centro da Terra é constituído por níquel, ferro, bronze, ouro, prata e outros minérios. Tudo no estado líquido. Faz com que a Terra tenha esse poder de um gigantesco imã, tá? Ó, não é cair, é a Terra que suga para seu centro, tá? Professor, isso acontece em outros lugares, outros planetas? Não, porque outros planetas não têm gravidade, só a Terra que tem essa força gravitacional, ok? Então a Terra é constituída por 3 partes geológicas: crosta, manto e núcleo. A gente pode comparar, né, eu costumo sempre falar com os alunos na escola, que a gente pode comparar com ovo. Como assim com ovo? Exatamente, casca, clara e gema. A gema é o núcleo, a clara é o manto e a casca é a crosta, que é essa partezinha mais fina. Nossa, mas é fina? Sim, exatamente. Pela estrutura geológica da Terra, é a parte mais fina do planeta. Olha essa imagem aqui, que bacana. Ó, tá? Ó, núcleo, essa parte central, manto e crosta, ou crosta, tá? Até parece com uma fatia de melancia, que bacana, né? Pois é, mas é um exemplo de como que é a geologia da Terra, beleza?
Para falar da geologia da Terra, eu não posso deixar também de falar das placas tectônicas, né? Às vezes alguns alunos se assustam ao falar das placas tectônicas. O que são elas? Ouçam bem, são gigantescos blocos de rocha sobre o qual flutuam os continentes. Como assim? Olha, aqui é o Brasil, tá? Com 8.514.000 km², sendo o quinto maior país do mundo, como eu já falei em vídeos anteriores. O Brasil está onde? Em cima da placa sul-americana. Então significa que placa tectônica é um gigantesco bloco de rocha sobre o qual flutuam os continentes. Opa, flutuam onde? Flutuam no magma, certo? Então aqui nesse mapinha aqui, só para dar uma palhinha rápida, nós temos os exemplos das placas tectônicas. Quais são elas? Posso dar um exemplo sim, rápido. Placa norte-americana, sul-americana, placa de Nazca, placa africana, placa euroasiática, placa das Filipinas, placa da Antártida, placa da Austrália, etc. Só para vocês terem ideia aí, tá? E essas placas tectônicas, elas não param de se movimentar nunca. Como assim nunca? Opa, hoje está chovendo. Do jeito que acontece chuva no planeta, acontece movimentação das placas tectônicas, ou seja, constantemente elas estão se movimentando, tá? Significa que um dia elas já estiveram juntas, que é esse gigantesco planeta, esse gigantesco continente chamado Pangeia. Através da movimentação das placas tectônicas, elas foram se deslocando para direções diferentes. Inclusive são 3 formas de movimentação: convergente, divergente, transformante ou transcorrente, tá? Sendo assim, a Terra, que um dia era constituída por um único continente chamado Pangeia, ela se divide em Laurásia e Gondwana, e assim sucessivamente, dando origem aos atuais continentes que nós conhecemos hoje, né? Que eu posso até adiantar: América, África, Eurásia, que é Europa e Ásia, Oceania e Antártida, tá? São 5, professor Dário? Não, 6. 6 porque a Europa hoje é um continente, porém é uma península da Ásia, beleza? Sendo assim, as placas tectônicas não param de se movimentar nunca. Inclusive tem alguns países que acontece terremoto com frequência, como é o caso do Japão, né? Alguns países da Ásia, aqui na América do Sul tem alguns países, como é o caso do Chile, que acontece terremoto constantemente. Por quê? Porque a placa de Nazca se choca com a placa sul-americana. Sendo assim, cresce a Cordilheira dos Andes, né? Que são montanhas recentes. Quanto mais alto é o relevo, mais recente ele é. Não esqueçam, tá? Cordilheira dos Andes, o Himalaia, né? Lá na região da Ásia, as montanhas rochosas dos Estados Unidos, tudo aquilo que é alto, montanha. Quanto mais alto o relevo, mais recente ele é. Quanto mais baixo, mais antigo ele é. Como assim antigo? O Brasil não tem montanhas, porque o nosso relevo é antigo. Há milhões de anos atrás, as montanhas que aqui estiveram foram desgastadas pelos agentes físicos e químicos, né? O frio, o calor, a chuva, né? O intemperismo físico e químico, tá? E biológico, né? Biológico envolve os seres vivos que transformam o relevo, certo? Então, as placas tectônicas são gigantescos blocos de rocha sobre o qual flutuam os continentes e constantemente, tá? Existem 3 tipos. Se chocar significa colisão, convergente. Se afastar, divergente, né? Por exemplo, América do Sul da África. São 2 placas tectônicas que estão se afastando. É tanto, né, que os livros de geografia deixam bem claro que o contorno da América do Sul se encaixava perfeitamente no continente africano. Quer dizer que um dia eles estiveram unidos, certo? Isso é uma placa tectônica que se afasta. Isso é divergente, tá? Convergente, colisão. E a terceira é transcorrente. Ela desliza uma do lado da outra. Por exemplo, falha de San Andreas, nos Estados Unidos, se não me escapa da memória, é um exemplo de placa transcorrente, ok? Então existem 3 formas: divergente, convergente, transcorrente ou transformante, beleza? Para falar da Terra, nós também precisamos falar dos elementos que compõem a estrutura geológica da Terra, né? Os internos. Pode dizer que a paisagem ou o relevo, ele se transforma de dentro para fora e fora, né? Que são agentes modeladores internos e externos, tá? Os 2 únicos agentes modeladores que modelam o relevo é justamente a forma de movimentação das placas tectônicas e o vulcanismo, tá? Vulcanismo e tectonismo, beleza? Dependendo do tipo de movimentação, ele pode causar o quê?
tsunami. O que é um tsunami? Até 2004, se não me escapa da memória, poucos livros de geografia falavam sobre tsunami. No dia 24 de dezembro, se não me escapa da memória, de 2004, houve um gigantesco tsunami na região da Ásia, né, a região de Sri Lanka, em que morreram quase que 250 mil pessoas. Ou seja, o que é um tsunami? É um derivado de um maremoto, ou seja, um terremoto no fundo do mar, que consequentemente levanta uma gigantesca onda. No meio do oceano ela pode chegar a 800 km por hora, né, e diminuindo na proporção que se aproxima dos continentes e aumentando de tamanho. Então, quando chega próximo ao continente, ela invade tudo que é área litorânea, tá? Isso é um tsunami, derivado de quem? De um maremoto, terremoto no fundo do mar ou do oceano, certo? E sendo assim, o relevo ele é transformado de dentro para fora. Tectonismo, vulcanismo, certo? Também tem uma região do planeta chamada Círculo de Fogo do Pacífico, ou seja, é a região do planeta onde apresenta a maior quantidade de vulcões ativos. A região também propícia ao tectonismo, ou seja, uma região que pode acontecer terremoto com frequência, tá? Círculo de Fogo do Pacífico, região onde tem vulcões ativos, né, que constantemente estão entrando em erupção, e é uma região que pode acontecer terremotos ou tremores constantemente, certo? Esses são os elementos internos que modelam o relevo, ok? Os elementos externos: vento, chuva, frio, geleira, calor, seres vivos, né, são os elementos externos que modelam o relevo. Qual tipo de relevo? Planalto, planície, montanhas e depressões. Só existem esses 4 tipos de relevo: planalto, planície, montanhas e depressões, tá? Esses são os 4 tipos de relevo que vêm sendo transformados constantemente pela ação do homem ou dos seres vivos ou pela ação do intemperismo físico e químico, tá? Chuva, frio, calor, geleiras, etc. Ok? O professor pergunta para você aí quais são os agentes modeladores do relevo interno. 2, já falei, tectonismo, vulcanismo. Externo, fora, que está fora da Terra: frio, calor, chuva, geleiras, seres vivos, né? Pode citar pelo menos 5, beleza? Joia? Também não posso deixar de falar dos tipos de rocha. Na faculdade o professor não aceitava que falasse pedra. Ô, fulano, pega pedra. Não era permitido, tem que ser rocha. O que são rochas? Presta atenção, são fatores diferentes, tá? Rochas são aglomerados de minerais, ou seja, um agregado de minerais. A areia da praia é uma rocha? Não. A areia da praia é derivada de uma rocha mãe, de uma rocha matriz, que as ondas do mar também é um dos agentes modeladores do relevo. Então aquela areinha do mar, que inclusive tem algumas praias no mundo que não tem areia, areia é praia de pedra, tá? A areinha do mar não é uma pedra, é um mineral. Então uma pedra ou rocha é um agregado de mineral. E o que é um mineral? É um elemento químico que varia de acordo com sua origem. Só tem 3 tipos de rochas: magmática, derivada do esfriamento do magma; rochas sedimentares, derivada da sedimentação de detritos, né? E rocha metamórfica, ou seja, uma rocha que sofreu uma metamorfose, uma transformação, tá? Professor, mas eu ouvi falar que tem vários tipos de rocha. Tem quartzo, tem dolomita, tem feldespato, tem mica, tem vários tipos de rocha. Mas ambas elas são derivadas de uma rocha matriz, tá? As 3 tipos são magmática ou ígnea, derivado do esfriamento do magma; sedimentares, que inclusive um detalhe, viu, gente? As sedimentares são nelas que são encontrados os fósseis. É o único tipo de rocha que são encontrados fósseis, não esqueçam disso. Às vezes quando eu faço umas provas lá com a galera na escola, eu coloco umas pegadinhas e a galera se perde. Mas eu falo, eu explico, mas enfim, tá? Rochas sedimentares é a única rocha que pode ser encontrada os fósseis, ok? Beleza? Então isso aí é só mais um vídeo simples para a gente falar um pouquinho da geologia da Terra, sua origem, tá? Tem aproximadamente de 3 a 15 bilhões de anos, né? Através da explosão do Big Bang, né? E depois foi esfriando de 4 a 4 bilhões e meio de Terra como planeta, ok? Um abraço a todos, deixa aí um joinha, gente, compartilha esse vídeo aí, né? Mais uma aulinha simples aí, às vezes eu procuro dar uma resumida nessas aulas, beleza? Aí, ó, em 20 minutinhos quase, falando um pouquinho sobre a Terra. Deixa seu joinha, deixa seu like, né? Compartilha com seus amigos, fala das aulas do professor Dário aí, tá? Abraço!